Bom, nós vamos agora aqui no telão com o mapa da Ucrânia para que a Arline Clemente possa nos explicar aqui essa formação dessa região. Aqui é uma formação histórica, né? Isso, no passado mais remoto, por volta de 1580, Suleimão o Grande da Turquia conseguiu incorporar toda essa região amarela para o Império Turco-Otomano. Então, a Ucrânia, boa parte dela, e a Crimeia especificamente, fizeram já, no passado longínquo, parte do Império Turco-Otomano. E depois, no mapa em seguida, a gente vê que teve uma invasão russa nessa região, no leste, não é isso? A partir do período de Catarina a Grande, que expandiu muito as fronteiras da Rússia, Rússia czarista, o Império czarista, toda a Europa do leste foi incorporado, então, ao Império Russo da época, incluindo a Ucrânia e a Crimeia. A gente vê aí já uma nova população, um novo assentamento, um novo movimento populacional. O primeiro deu origem aos tártaros da Crimeia e da Ucrânia, de uma maneira geral. Esse segundo é que vai dar origem ao povoamento russo da Ucrânia e da Crimeia. Agora nós falamos sobre os turcos, eles têm muita relação com o islamismo, não é isso? A região, a população tártara, que é etnicamente turca, ela é majoritariamente islâmica, de fato. E é uma minoria lá na Rússia. Algo como, na Rússia tem vários povos muçulmanos em diferentes partes, principalmente aqui nesse sul, e na Crimeia os tártaros compõem algo em torno de 15% da população, que não votou no último referendo porque é a favor de uma aproximação com a União Europeia. Pois é, esse terceiro mapa aí, nós temos Kiev, né, que é a capital, não é isso? Isso. Que já foi a capital da Rússia? A Kiev já foi, de fato, capital longínquo do Império Russo. Toda a região aqui dessa Europa Oriental foi palco de inúmeras incursões, idas e vindas da fronteira Rússia e etnicamente falando, o que ficou para os dias de hoje foi essa mistura populacional. E é isso que esses mapas todos sucessivamente mostram, William. A ideia de que o fato de que existem tártaros, existem ucranianos católicos muito próximos dos poloneses, existem ucranianos russos étnicos que agora têm aí um movimento nacionalista de aproximação com a Rússia. Isso se dá por essa história toda. Agora, a Crimeia é a região de maior valor aí da Ucrânia ou é só o acesso ao Mar Negro? Olha, ela é um acesso ao Mar Negro. Em termos econômicos, todo o leste da Ucrânia é deficitário. Ele recebe 5 bilhões, uma injeção de 5 bilhões de dólares anuais de Kiev para sobreviver. É uma região de uma antiga indústria metalúrgica, principalmente, chamada de enferrujado, ou seja, decadente e que custa muito manter. Tem também aqui na região de Donetsk tem indústria de carvão deficitária. Então, é uma região estrategicamente muito importante. A expansão da Rússia aqui para dentro significa uma expansão territorial para a Ucrânia, perda territorial, que tem uma importância grande, mas economicamente falando, não é tão evidente que vai ser qualquer ganho. Pelo contrário, de uma maneira imediata, as análises estão dizendo que é capaz que a Rússia perca ao ponto do seu déficit orçamentário aumentar em 45%, porque hoje a Rússia já tem um déficit orçamentário de 11 bilhões de dólares por ano. Vai passar a 15 bilhões, porque ela vai ter que passar a injetar recursos na Crimeia. 15 bilhões, principalmente se ela continuar esse processo de expansão, que é o que todos temem hoje. E qual a possibilidade de mais invasões no leste da Ucrânia? Olha, William, a possibilidade é muito grande, porque há, em todas essas províncias do sudoeste, uma forte população russa. E o argumento que a Rússia está usando é dizer, olha, a gente precisa proteger os russos que estão na Ucrânia. É um argumento, é claro que muito relativo, muito falho, na medida em que não houve nenhum ataque aos russos, não é? Mas o risco é muito grande porque a Rússia vem num processo justamente de tentar recuperar aquela grande Rússia, aquele sentimento imperial que a gente viu no mapa antigo, no mapa anterior, mostrando uma Rússia grande, poderosa, expansiva e tendo toda essa faixa
oeste da Rússia como um tampão, né? Uma faixa tampão de proteção em relação à Europa e a possíveis invasões, enfim, coisas do tipo. Essa região é estratégica. Agora, há mais possibilidades aqui de movimentos separatistas, eu digo de províncias, não anexação à Rússia, independência. Sim. Inclusive, aqui na Moldávia, já houve uma região da Moldávia, essa fronteira aqui com a Ucrânia, já manifestando, onde a população é majoritariamente russa, manifestando vontade também de se anexar à Rússia. Mas se isso acontece aqui, quer dizer, há todo um desencadeamento em cadeia de movimentos nacionalistas, separatistas, que vão potencialmente tentar retraçar o mapa, as fronteiras da Europa Oriental, com um perigo de instabilidade muito grande. E um argumento que hoje vai contra a manutenção da paz mundial, que é estabilidade de fronteiras, soberania nacional respeitada e assim por diante. Muito bom, Aline Clemência. Obrigado pelas explicações. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E você vai entender uma das principais tretas do mundo atual nesse Nerdologia sobre a anexação da Crimeia. No dia 18 de março de 2014, a Federação Russa incorporou como parte do país a autoproclamada República Autônoma da Crimeia, que se separou da Ucrânia, na prática anexando a península no Mar Negro, iniciando uma crise internacional que dura até o momento em que esse Nerdologia vai ao ar. E qual a origem dessa disputa e de quem é a Crimeia? Na antiguidade, a península foi dominada ou colonizada por uma série de povos: gregos, romanos, hunos, godos, búlgaros e cimérios, mas esses não eram Conan. Por volta do século X, chegaram os primeiros russos que, em 988, conquistaram a atual cidade de Sevastopol, onde foi construída a primeira catedral ortodoxa da península, marcando a cristianização da região. A disputa pelo direito de possuir a Crimeia já começa aqui. Eu disse que chegaram russos, mais exatamente as forças do príncipe Vladimir, que governou o Rus de Kiev, uma confederação de tribos eslavas que no auge governou boa parte do leste europeu e da parte europeia da Rússia. Kiev é a atual capital da Ucrânia, e a palavra Rus indicava a aristocracia escandinava da Europa Oriental e depois toda a população. E sim, escandinava, os primeiros príncipes da atual Rússia eram ligados aos vikings. O Rus de Kiev é considerado um ancestral medieval tanto da atual Ucrânia quanto da atual Rússia, além da atual Bielorrússia, a origem desses povos. E essa herança é disputada inclusive em questões territoriais. Resumindo, se a Crimeia foi do Rus de Kiev, então ela poderia ser tanto da Rússia quanto da Ucrânia. No fim da Idade Média, chegam os mongóis, que invadem e pilham a região. Com eles vêm os tártaros, um povo túrquico da Ásia Central, que hoje é sinônimo de carne moída crua temperada. E sim, eles comiam carne crua temperada, e o prato chegou no Brasil por imigrantes alemães no sul do país. Por séculos, a península foi disputada entre turcos e russos. Até o final do século XVIII, a Crimeia era um kanato vassalo do Império Otomano. Kanato era uma região governada por um Khan, o título dos governantes mongóis. Disputas com os cossacos da região, apoiados pelo Império Russo, e a importância da localização da Crimeia motivaram ações russas que culminaram em toda a conquista da região. Que importância? O controle do Mar Negro e dos estreitos de Bósforo e Dardanelos. A Rússia, até hoje, sofre em seu comércio marítimo, já que o país, embora gigante, não tem um porto oceânico de águas quentes. Ou são mares fechados, como o Mar Negro, ou são portos que congelam em parte do ano, como os do Ártico ou de Vladivostok. Desde o governo do czar Pedro o Grande, a Rússia nota esse problema estratégico e buscou por séculos controlar um acesso oceânico de águas quentes. Uma dessas possibilidades eram os estreitos, mas primeiro precisavam dominar as águas em volta. Em 1783, com Catarina a Grande, o Império Russo anexou a Crimeia. No período dos séculos XVI a XIX, foram 10 guerras diretas entre russos e turcos, entre os países que mais tiveram conflitos bélicos entre si. Depois dessa anexação, a Crimeia foi russa até 1991. Usando a Crimeia como trampolim, o Império Russo iniciou sua expansão pela costa do Mar Negro, contra antigos territórios turcos. Foi por essa importância que ali ocorreu um dos principais conflitos do século XIX,
a Guerra da Crimeia, cujo nome não foi muito criativo. Após mais de 2 anos de conflito, os russos foram derrotados por uma coalizão turco-europeia. A guerra ficou conhecida pela carga da Brigada Ligeira, mas na Crimeia, o principal episódio foi o cerco da cidade portuária de Sevastopol, a mais importante base naval da região. A derrota atrapalhou brevemente os planos russos para expansão. Foi na Crimeia que, em 1905, a tripulação do encouraçado Potemkin, da poderosa frota do Mar Negro, se amotinou contra as péssimas condições a bordo, algo imortalizado num dos filmes mais importantes da história. Após as revoluções de 1917, a Crimeia foi transformada numa república autônoma, parte da Rússia, e, após a Segunda Guerra, os tártaros foram deportados pelo governo de Stalin por terem colaborado com a ocupação alemã da região. Em 1954, começa o problema. O governo soviético transferiu a Crimeia da Rússia para a Ucrânia, por motivos administrativos, já que estavam mais próximos. O turismo e a indústria pesada tornaram-se atividades econômicas da península. Claro que ninguém no governo soviético achava que, em 1991, a Ucrânia declararia independência e a Crimeia iria junto. Menos de um ano antes, a península havia voltado a ser uma república com autonomia. A independência da Ucrânia impôs 2 problemas. Primeiro, um novo país agora ter o 3º maior arsenal nuclear do mundo, embora sem controle operacional. Foi assinado um acordo em que países ex-soviéticos abriam mão de seus arsenais nucleares, herança da União Soviética, em troca de garantias de integridade territorial pelas potências signatárias. O segundo problema era a posse da frota do Mar Negro. Em 1997, foi assinado um tratado que dividiu a antiga frota soviética entre Ucrânia e Rússia, que manteve cerca de 80% dos navios, além do direito de manter tropas na Crimeia e estabeleceu os parâmetros para o aluguel ou a operação mútua de bases na região, como as de Sevastopol. Isso durou até 2013, e aqui começa a disputa de versões. A Ucrânia tem uma grande população que fala russo como seu principal idioma. No final de 2013, começaram protestos contra o governo, que tinha apoio russo e do eleitorado pró-Rússia. Os manifestantes acusavam a Rússia de interferir no país e o governo de agir de forma corrupta contra os interesses ucranianos, recebendo dinheiro por ter prolongado o aluguel de bases e contratos de fornecimento de gás, e queriam maior aproximação com a Europa. Já o governo e os russos afirmam que os protestos foram alimentados pelos Estados Unidos, continham nacionalistas nazistas que perseguiam a comunidade russa e que o governo era democraticamente eleito. No início de 2014, o governo ucraniano caiu e um governo provisório foi reconhecido pelos Estados Unidos. A Rússia acusou isso de ser um golpe ilegal. Em 21 de fevereiro, o governo da Crimeia pediu por proteção aos russos da região contra agressões de ucranianos. O governo ucraniano disse que isso era ilegal. Manifestações tanto pró quanto anti-Rússia aconteceram na Crimeia. Tropas russas de elite sem identificação tomaram as principais instalações militares na Ucrânia. O comandante da marinha ucraniana e a maior parte dos navios desertaram para o lado russo. No dia 16 de março, foi realizado um referendo na Crimeia que decide pela independência da península e anexação ao território russo. O voto foi realizado sob ocupação, o que levanta suspeitas sobre seu resultado, e os Estados Unidos afirmaram que era algo ilegal. Após o referendo, o governo russo anunciou que consideraria a Crimeia como parte do seu território. Essa crise, como um todo, já era prevista em algum momento. É um dos chamados conflitos congelados da Guerra Fria, regiões que poderiam dar algum problema, em algum momento, por conta de contradições históricas. Por exemplo, um jogo de estratégia de 1996 já incluía uma missão fictícia em que os russos precisam tomar uma base aérea na Crimeia, e um simulador de voo tinha uma campanha inteira sobre o conflito fictício entre Rússia e Ucrânia, incluindo uma rápida tomada da base de Sevastopol por forças especiais russas, quase exatamente como aconteceu. A Rússia diz que a população da região é em maioria russa, que a península é historicamente russa, que acordos foram rasgados com um golpe, que seus cidadãos estão sob ameaça, que o Kosovo estabelece um precedente de referendo e, principalmente, não vão abrir mão da localização estratégica da Crimeia. Já a Ucrânia diz que a Crimeia optou por ser parte da Ucrânia quando do fim da União Soviética, que a Rússia realiza uma ocupação ilegal que viola o direito internacional, que o governo anterior era um fantoche russo e que historicamente a Crimeia é da Ucrânia. Pelo episódio, a Rússia é alvo de diversas sanções internacionais dos Estados Unidos e da Europa, e um conflito continua no leste ucraniano,
envolvendo separatistas pró-Rússia. Ambos os lados acham que estão certos, e claro que isso é um resumo. Vocês podem ver várias referências sobre a crise da Crimeia aqui embaixo, para ajudar vocês a formarem a própria opinião. Nos comentários do Nerdologia sobre o Lovecraft, perguntaram o que explicaria o romance entre o escritor e sua esposa, que era judia, já que ele era antissemita, racista e xenófobo. Lovecraft via sua esposa e alguns amigos escritores como evoluídos, pessoas que deixaram suas culturas supostamente primitivas e tornaram-se civilizadas, adotando os costumes e o idioma inglês. Muita gente comentou sobre o debate da separação entre autores e suas obras. Como lidar quando alguém que apreciamos o trabalho se mostra um babaca ou até mesmo uma pessoa criminosa? Seja uma pessoa do passado quanto uma de hoje. O filósofo alemão Peter Trone lida com estudos sobre ética e a obra do filósofo Martin Heidegger. Ele organizou os diários do filósofo, comentando sobre como lidar com a relação entre a obra de um dos principais pensadores do século XX e o fato dele ter sido um antissemita simpático ao nazismo. Já o crítico literário Roland Barthes, em seu famoso ensaio A Morte do Autor, argumenta que as intenções ou biografias dos autores não importam, apenas importam os textos e como cada indivíduo vai perceber cada texto de maneira única e distinta. No fim, é complicado dar só uma resposta fácil. Muito provavelmente, cada um de nós terá uma resposta diferente, de acordo com o nosso sentimento em relação àquela pessoa. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assinem nosso canal para conhecer mais sobre cimérios e até a próxima! No início de 2014, o presidente russo Vladimir Putin conseguiu apoderar-se da Crimeia com a sua população de cerca de 2 milhões de habitantes sem disparar um tiro. Durante anos, a Rússia preparou o terreno político, apoiando financeiramente partidos e associações pró-russos na Crimeia. A agitação da Revolução Maidan de 2014 na Ucrânia, que viu a ascensão de um governo que procurava estreitar os laços com a União Europeia, serviu de catalisador para a Rússia tomar a Crimeia e fazer incursões no leste da Ucrânia, onde vivem muitos russos. Putin indicou que, ao anexar a Crimeia, ratificou o que via como injustiça histórica de 1954, quando o então líder soviético Nikita Khrushchev transferiu a península da Rússia para a Ucrânia, então uma república soviética. Putin terá utilizado um ataque ao quartel-general da polícia na Crimeia como uma desculpa para enviar soldados, por vezes referidos como os homenzinhos verdes, devido à sua falta de insígnias, para todo o país para ostensivamente proteger os falantes de russo. Os soldados cercaram todas as bases militares ucranianas, bloquearam todos os portos e aeroportos e estabeleceram postos de controle com bandeiras russas nas 2 autoestradas que ligam a Crimeia ao continente. A 16 de março de 2014 realizou-se um referendo que permitiu às pessoas escolherem entre a Crimeia tornar-se parte da Rússia ou tornar-se mais autónoma. Segundo a Brookings Institution, o referendo revelou-se caótico e realizou-se sem a presença de observadores internacionais credíveis. De acordo com os resultados, 96,7% dos que votaram optaram por aderir à Rússia. Desde então, a Crimeia tem estado sob controle russo com poucos sinais de resistência. A anexação da Crimeia à Rússia tem sido descrita pelas nações ocidentais como ilegal e ilegítima. Em resposta à anexação, o então presidente Barack Obama alargou sanções a indivíduos e entidades russas. Você sabe a importância estratégica da Crimeia, principalmente no conflito entre Rússia e Ucrânia? Antes da guerra, muita gente nunca nem tinha ouvido falar da Crimeia. Mas a questão é que esta península, que fica no sul da Ucrânia, tem uma importância estratégica muito determinante para esclarecer esta guerra. Eu sou Paula Moraes e neste vídeo você vai entender um pouco mais sobre a Crimeia.
Bom, para quem não sabe, a Crimeia ela é uma península que fica no sul da Ucrânia. A importância estratégica se deve principalmente à sua posição geográfica. A península ela representa uma via de acesso ao Mar Negro a partir do Mar de Azov, que banha o sudoeste do território da Rússia e parte da Ucrânia. A Crimeia é uma região de águas quentes, o que favorece o transporte marítimo, tanto para fins comerciais quanto de defesa territorial por parte da Rússia, que já controla uma unidade militar na cidade de Sebastopol. A península fica no sul da Ucrânia e tem saída para o Mar Negro com a costa leste quase ao lado ali da Rússia. A Crimeia ela tem uma área de 27 mil metros quadrados, o mesmo tamanho, por exemplo, da Bélgica. Por lá, 58,5% da população é de origem étnica russa, 22,4% tem etnia ucraniana e os outros 12,1% etnia tártara. A Crimeia ela apresenta uma importância econômica e cultural tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. A região ela é uma grande produtora de grãos, alimentos e bebidas como o vinho. Os portos da Crimeia são responsáveis pelo escoamento e distribuição de parte da produção agropecuária dos países vizinhos para outros países da Europa, além de serem utilizados para a importação de mercadorias e matérias-primas, em especial pela Ucrânia. Bom, para você entender a crise na Crimeia, a gente precisa voltar alguns anos. Os embates por lá começaram junto com a crise política na Ucrânia em 2013. Naquela época estava então acontecendo um referendo a respeito da anexação da Crimeia ao território russo. Após a aprovação então do referendo, a Rússia ocupou a Crimeia em março de 2014. Foi aí que a Ucrânia, através da ONU, decidiu não reconhecer a agregação do território à Rússia. E essa briga entre os dois países também é um dos motivos que provocaram esta guerra. Vladimir Putin inaugurou esta terça-feira uma ponte estratégica que liga a Crimeia à Rússia. A obra, com 19 km, tem como objetivo reduzir o isolamento da península que Moscovo anexou em 2014. O presidente russo, ao seu próprio estilo, atravessou a ponte da Crimeia ao volante de um caminhão. Putin, que tinha exigido que a obra estivesse concluída até maio para que a população aproveitasse durante o verão. По сути, на этот объект работала вся страна. Todo o país trabalhou para esta construção. É um excelente trabalho que faz com que a Crimeia e Sebastopol sejam mais poderosas e fiquemos mais perto uns dos outros. Será por isso mais fácil desenvolver a economia da Crimeia e de Sebastopol, dando-lhes mais qualidade de vida. Do lado de Kiev, as reações são muito menos positivas. O presidente Petro Poroshenko garantiu que esta construção é ilegal e é mais uma demonstração de que o Kremlin não respeita a lei internacional. A construção da ponte, que custou cerca de 3 mil milhões de euros e que liga a Crimeia à Rússia continental, foi uma das promessas de Putin após a anexação da península.